Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No suntuoso jardim suspenso de sua mansão com vista para a Baía cintilante, o bilionário Harrison Whitmore, um homem de carisma imponente e aura temida no mundo dos negócios, permanece ereto, rodeado por seus convidados escolhidos a dedo. Flores raras de todas as cores e formatos adornam cada canto, desde orquídeas luminosas até rosas com pétalas de um vermelho quase irreal. Com voz grave porém controlada, Harrison pronuncia: "A que tiver a flor mais bonita se casará com meu filho." Um silêncio gélido se instala. Os convidados trocam olhares surpresos, alguns divertidos, outros intrigados, enquanto murmúrios percorrem o salão. As candidatas presentes, mulheres de todas as origens, cada uma com seu buquê cuidadosamente escolhido, sentem a pressão aumentar. Este anúncio não é uma mera brincadeira. Na família Whitmore, cada decisão, mesmo a sentimental, tem o poder de transformar carreiras e fortunas. Seu filho, Alexander, um jovem charmoso, porém reservado, permanece impassível ao seu lado, deixando seus verdadeiros sentimentos um mistério. Os participantes compreendem imediatamente que a competição será tanto uma demonstração de bom gosto e refinamento quanto um teste de coragem e determinação. A partir desse momento, o jardim se transforma em um campo de batalha floral onde beleza, originalidade e estratégia se entrelaçam, cada uma na esperança de conquistar não apenas o coração de Alexandre, mas também o favor implacável de seu pai. O sol se punha sobre a baía, banhando o jardim suspenso da Vila Whitmore com uma luz dourada. As flores raras, dispostas com uma precisão quase obsessiva, pareciam curvar-se na brisa suave, como se saudassem a chegada dos convidados. Harrison Whitmore, o bilionário temido e admirado, caminhou até o centro do gramado. Seu terno preto impecavelmente alinhado contrastava com as cores vibrantes das flores ao seu redor. Ele ergueu a mão, e o murmúrio dos convidados imediatamente se dissipou. "A que tiver a flor mais bonita se casará com meu filho." Sua voz ecoou pelo jardim, clara e confiante, impondo silêncio e respeito. Um arrepio percorreu os convidados. Entre eles, mulheres de todos os cantos do mundo, cada uma acreditando possuir o que poderia conquistar os corações da família Whitmore. Sorrisos educados se misturavam a olhares desafiadores. Algumas se inclinavam sobre seus buquês como se quisessem inspecioná-los uma última vez, enquanto outras trocavam sussurros. Quem seria a sortuda? Alexander Whitmore, filho do bilionário, destacava-se, elegante em seu terno claro. Seus olhos escuros observavam a cena, impassíveis porém atentos. Ele nunca havia falado em casamento, e no entanto naquele dia encontrava-se no centro de uma competição que prometia ser tão acirrada quanto espetacular. Os participantes entenderam imediatamente que não se tratava de um simples concurso de beleza floral. Na família Whitmore, cada gesto, cada escolha poderia mudar a vida de alguém da noite para o dia. As flores eram apenas um pretexto. Por trás desse teste, havia um mundo de influência, riqueza e poder. E enquanto o vento brincava com as pétalas, Harrison Whitmore acrescentou num tom que não deixava margem para discussão: "Preparem-se para que o melhor coração e a mais bela flor prevaleçam." Um silêncio pesado se instalou, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo murmúrio de convidados curiosos. Assim começou um dia que mudaria vidas, forjaria alianças, revelaria rivalidades e alteraria para sempre o destino de todos aqueles que ousassem desafiar o poder de Harrison Whitmore. Na manhã seguinte, o jardim suspenso parecia ainda mais vivo. As flores cintilavam na suave luz da aurora, como se tivessem pressentido a importância daquele dia. As participantes chegaram, cada uma carregando cuidadosamente sua flor, algumas raras e exóticas, outras cultivadas com esmero obsessivo. Todas sabiam que apenas a perfeição seria suficiente para impressionar Harrison Whitmore e seu filho Alexander. O primeiro desafio foi anunciado. Cada participante deveria apresentar sua flor e explicar por que ela representava sua personalidade e seu valor para a família Whitmore. A primeira mulher, Vanessa Leclair, uma herdeira francesa de olhos azuis penetrantes, deu um passo à frente. Sua flor, uma orquídea negra extremamente rara, parecia absorver a luz. "Esta flor", disse ela com confiança, "simboliza minha singularidade e minha determinação. Assim como ela, eu prospero na diversidade e trago um brilho único a qualquer ambiente." Os olhares de admiração eram abundantes, mas Harrison apenas assentiu levemente, sem se impressionar. Alexander, por outro lado, observava com discreto interesse, avaliando não apenas a flor, mas também a confiança de Vanessa. A próxima noiva, Sofia Ramírez, vinda de Miami, carregava uma rosa branca com pétalas prateadas.
A pureza desta flor representa minha lealdade e minha capacidade de proteger aqueles que amo, explicou. Seu sorriso era gentil, mas seu olhar penetrante revelava uma determinação férrea. Enquanto os participantes continuavam a desfilar, um murmúrio percorreu os convidados. Algumas flores eram belas, outras exóticas, mas nenhuma parecia ousada o suficiente para realmente surpreender Harrison. Foi então que uma jovem entrou em cena. Emily Carter, humilde e quase tímida, segurava uma pequena flor aparentemente discreta, uma violeta simples com pétalas roxas e brancas. Um sorriso nervoso, mas genuíno, iluminou seu rosto. Esta flor, disse ela suavemente, sobreviveu a condições difíceis, crescendo onde ninguém acreditava que pudesse. Como eu, ela é discreta, porém resiliente, e só pede uma chance para mostrar seu valor. Um silêncio se instalou. Os convidados, acostumados à extravagância e à ostentação, não sabiam o que pensar daquela simplicidade. Alexander, no entanto, a encarava atentamente, como se tivesse sido surpreendido pela autenticidade de seu comportamento. Até mesmo Harrison, o homem conhecido por seu julgamento severo e implacável, esboçou um leve sorriso, imperceptível para todos, exceto para os observadores mais atentos. Essa pequena flor simples mas sincera acabará de alterar a dinâmica da competição. As apostas ficaram mais claras. Não bastava impressionar com riqueza ou exotismo, mas sim demonstrar uma força interior, uma autenticidade capaz de rivalizar com a grandeza da família Whitmore. E à medida que o sol nascia no céu, cada participante compreendia que essa competição revelaria mais do que a beleza de uma flor. Revelaria o coração daqueles que ousaram desafiar o bilionário mais temido do país. A competição estava a todo vapor. Após as apresentações das flores, Harrison Whitmore convidou os participantes para um passeio pelo jardim, onde cada canto parecia ter sido projetado para testar seu bom gosto, ousadia e criatividade. As primeiras rivalidades surgiram rapidamente. Vanessa Leclair, autoconfiante, aproximou-se de Sofia Ramírez e a encarou com um sorriso frio. Você realmente acha que uma simples rosa branca pode competir com uma orquídea negra? Murmurou ela com desdém. Sem se deixar abalar, Sofia respondeu firmemente, não é a cor ou a raridade que importam. É a força e a autenticidade que você coloca naquilo que apresenta. Emily Carter, que até então se mantivera discreta, permaneceu em segundo plano, observando atentamente. As outras mulheres, impressionadas por sua simplicidade e sinceridade, começaram a subestimá-la. Um erro que bem poderia jogar a seu favor. Enquanto isso, Harrison Whitmore observava a cena se desenrolar lentamente, avaliando cada gesto, cada palavra. Ele notou a confiança de Vanessa, a estratégia de Sofia e a sinceridade desarmante de Emily. Seu filho, Alexander, parecia cativado por Emily. Seus olhos não se desviaram dela e, pela primeira vez, ele demonstrou um interesse genuíno na competição, além das regras impostas por seu pai. De repente, um evento inesperado interrompeu a ordem. Vanessa, num acesso de orgulho, esbarrou acidentalmente na violeta de Emily, derrubando-a no chão. Um murmúrio surgiu entre os convidados, alguns julgando Vanessa desastrada, outros vendo isso como um sinal de agressividade. Emily pegou delicadamente a flor e a colocou de volta no lugar. Não é nada, disse ela calmamente, sem demonstrar a menor raiva. Sua compostura surpreendeu a todos. Harrison parou e observou a cena, um leve sorriso brincando em seus lábios. Essa é a força de um verdadeiro candidato, murmurou ele para Alexander. A tensão aumentava. A competição já não se resumia à beleza das flores, estava se tornando um teste de caráter, paciência e estratégia. Cada participante começava a entender que, para conquistar o coração do filho do bilionário, não bastava possuir a flor mais bonita. Era preciso provar que se manteriam firmes diante da pressão, da arrogância e dos imprevistos. E enquanto o sol se punha atrás das montanhas, o jardim suspenso parecia prender a respiração. Uma coisa era certa, alianças estavam se formando, rivalidades se intensificavam e o verdadeiro teste estava apenas começando. Na manhã seguinte, o jardim suspenso estava banhado por uma luz suave, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Os participantes, agora cientes de que a competição não se limitaria à mera beleza das flores, começaram a revelar suas verdadeiras estratégias. Confiante em seu status e riqueza, Vanessa Leclair decidiu impressionar Harrison com a originalidade de sua apresentação. Ela trouxe uma orquídea negra adornada com minúsculos diamantes em suas pétalas, evocando a fusão de luxo e raridade. Só alguém capaz de combinar audácia e elegância pode pertencer a esta família, declarou ela com voz firme. Sofia Ramírez, por outro lado, optou pela sutileza e pela emoção.
Ela apresentou uma rosa branca cravejada de gotas de cristal, que refletiam a luz como lágrimas preciosas. Esta flor conta uma história de resiliência e lealdade. Ela mostra que mesmo na adversidade, é possível brilhar com dignidade, explicou ela com serenidade. Emily Carter, sempre humilde, usava sua violeta simples. Mas desta vez acrescentou um pequeno detalhe, um fio de prata enrolado no caule, representando tenacidade e força silenciosa. Sobreviveu a condições difíceis, murmurou Emily. E continua a crescer, apesar de tudo. A tensão aumentou quando Harrison anunciou um novo desafio. Os participantes deveriam criar um arranjo floral que representasse a visão e os valores da família Whitmore. Esse desafio revelaria não apenas o bom gosto deles, mas também a criatividade e a capacidade de compreender a essência da família mais poderosa do país. Alianças se formaram rapidamente e rivalidades surgiram. Vanessa tentou convencer algumas das participantes a combinarem suas flores com as dela, oferecendo promessas e bajulação. Sofia, cautelosa, recusou e se concentrou em seu próprio arranjo. Emily, discreta porém observadora, acompanhava cada movimento de todas, aprendendo seus pontos fortes e fracos sem jamais revelar nada sobre si mesma. Alexander Whitmore, por sua vez, começou a se envolver sutilmente, oferecendo pequenas dicas sobre os valores que considerava essenciais: lealdade, força interior, autenticidade. Suas palavras, quase inaudíveis para os outros, guiavam Emily mais do que qualquer outra pessoa. Ele parecia reconhecer nela algo que flores extravagantes e demonstrações de riqueza não conseguiam expressar. Uma coragem silenciosa e uma sinceridade que transpareciam apesar da pressão. Conforme a tarde avançava, os arranjos florais ganhavam forma. Explosões de cores, pedras preciosas e raridades exóticas preenchiam o jardim. Mas em meio a essa magnificência, a simplicidade de Emily se destacava sutilmente, como uma estrela discreta porém persistente. Em um céu saturado de luzes artificiais, Harrison Whitmore, com as mãos cruzadas atrás das costas, observava com atenção redobrada. Ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando e que, além das flores, essa competição revelaria os corações, as ambições e os segredos daqueles que sonhavam em conquistar seu filho e, talvez, o favor implacável da família Whitmore. Ao pôr do sol, o jardim suspenso da Vila Whitmore parecia ter se transformado em uma arena. Arranjos florais exibidos em pedestais de mármore atraíam olhares de admiração dos convidados. Os competidores, exaustos mas determinados, estavam prontos para a próxima etapa, a avaliação por Harrison Whitmore e seu filho Alexander. De repente, um grito ecoou. Vanessa Leclair, furiosa e frustrada com a crescente atenção dada a Emily Carter, acusou publicamente Sofia Ramírez de roubar elementos de seu arranjo. Isso é inaceitável, gritou Vanessa com a voz reverberando pelo jardim. Ela pegou meus cristais e os colocou na rosa dela. Imediatamente se fez silêncio. Todos os olhares se voltaram para Sofia, que permaneceu impassível. Não peguei nada, respondeu ela calmamente. Meu arranjo é inteiramente fruto do meu próprio trabalho e criatividade. Emily, discreta mas atenta, deu um passo à frente. Talvez a solução não seja procurar alguém para culpar, disse ela suavemente, mas mostrar quem realmente somos através de nossas flores. A verdade sempre brilha na luz. Harrison Whitmore franziu ligeiramente a testa. Parece que alguns de vocês estão confundindo competição com trapaça, disse ele friamente. Nesta família, lealdade e integridade são mais valiosas do que o brilho das pétalas ou dos diamantes. Alexander, observando Emily, pareceu aprovar silenciosamente. Sua atenção para com ela não passou despercebida pelos outros participantes, o que alimentou ainda mais o ciúme de Vanessa. Mas o verdadeiro escândalo estourou alguns minutos depois. Um dos assistentes da casa percebeu que a orquídea negra de Vanessa era, na verdade, uma flor artificial, criada para se assemelhar a uma raridade extrema. A revelação foi bombástica, os convidados murmuraram, as participantes empalideceram e Harrison Whitmore lançou um olhar furioso para Vanessa, com uma mistura de raiva e decepção. Nesta competição, a honestidade vale mais do que a desonestidade, anunciou Harrison com o olhar gélido. Até a menor trapaça pode arruinar todas as suas chances aqui. Vanessa, vermelha de vergonha e raiva, tentou se justificar, mas ninguém a ouviu. A pressão aumentou e a tensão no jardim tornou-se quase palpável. Emily, sempre humilde e calma, observou a cena em silêncio, percebendo que a sinceridade e a paciência eram suas melhores armas. Alexander, por sua vez, esboçou um leve sorriso, impressionado com a dignidade serena dela diante do caos.
Esse primeiro confronto revelou uma verdade clara: no Jardim Whitmore, as flores por si só não bastavam. Coração, coragem e verdade interior eram as chaves para sobreviver a essa competição implacável. Na manhã seguinte, o Jardim Whitmore exalava uma atmosfera de tensão sutil. Os convidados observavam os participantes com curiosidade aguçada, enquanto Harrison e Alexander circulavam entre os pódios, analisando cada detalhe dos arranjos florais. Humilde, porém determinada, Emily Carter sabia que para se destacar, precisava mostrar mais do que apenas a beleza de sua violeta. Ela começou a incorporar elementos simbólicos em seu arranjo, um fio dourado representando resiliência, uma gota de cristal para clareza de espírito e algumas pequenas folhas verdes para esperança e paciência. Cada detalhe contava uma história e cada gesto refletia sua personalidade autêntica. Alexander, observando Emily à distância, não conseguia desviar o olhar. Notou sua concentração, sua gentileza e, acima de tudo, sua capacidade de manter a calma apesar da pressão e dos conflitos ao seu redor. Pela primeira vez, sentiu uma curiosidade genuína e um profundo interesse por uma das participantes, para além das regras impostas por seu pai. As outras participantes, percebendo a crescente atenção voltada para Emily, começaram a observá-la atentamente. Vanessa, ainda furiosa após sua traição ter sido revelada, não conseguia aceitar que uma garota aparentemente despretensiosa estivesse atraindo toda a atenção. Sofia, por outro lado, começou a perceber que Emily, apesar de sua aparência frágil, não era uma adversária fácil. Harrison Whitmore, por sua vez, permaneceu em silêncio, mas atento. Ele vira muitos aspirantes se perderem na vaidade e no espetáculo. Mas Emily, com sua simplicidade e autenticidade, parecia possuir uma força interior que nenhuma riqueza poderia comprar. Enquanto os participantes apresentavam seus novos arranjos, um murmúrio percorreu os convidados. A violeta de Emily, modesta e elegante, parecia irradiar mais do que todas as flores extravagantes. Sua criatividade, simbolismo e sinceridade se destacavam claramente. Ao final da competição, Harrison dirigiu-se a todos os participantes. Hoje vocês demonstraram seus talentos, mas não se trata apenas de beleza ou extravagância. Trata-se do que vocês carregam dentro de si, da sua força e da sua capacidade de permanecerem autênticos. Seu olhar se fixou em Emily e, pela primeira vez, ele acenou levemente com a cabeça em sinal de aprovação. Esse gesto simples despertou em Emily uma mistura de orgulho e determinação. Ela compreendeu que, apesar da pressão, do ciúme e da intriga, sua sinceridade e coragem eram suas verdadeiras armas. Enquanto o sol se punha sobre o jardim dos Whitmore, Alexander aproximou-se de Emily sob o pretexto de examinar seu arranjo com mais atenção. Você tem algo que os outros não têm, murmurou ele. Uma força silenciosa, mas que é imediatamente perceptível. Emily corou levemente, mas um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Pela primeira vez, ela sentiu que essa competição, apesar de sua dureza, poderia revelar os verdadeiros corações das pessoas, e talvez mudar seu destino para sempre. O sol da manhã banhava o jardim suspenso, mas seu brilho pouco fazia para dissipar a tensão crescente entre os participantes. Desde a discreta subida de Emily, os olhares de inveja e os sussurros suspeitos se multiplicavam. Vanessa Leclair, humilhada pela revelação de sua traição, decidirá retaliar. Ela convocou alguns participantes para elaborar um plano. Se realmente quisermos derrotar isso, Emily, disse ela com um sorriso frio, temos que fazê-la perder a confiança. O medo e a dúvida são armas mais poderosas do que qualquer flor. Sofia, embora indignada, viu-se presa nessa dinâmica. Recusar-se abertamente a participar dos planos a faria parecer uma estranha, enquanto manter-se cautelosa poderia protegê-la. Emily, por sua vez, continuou seu caminho, alheia à dimensão das tramas, mas ainda observando atentamente. O novo desafio foi anunciado, uma apresentação individual para Harrison e Alexander, onde cada participante deveria contar uma história relacionada à sua flor e aos seus valores pessoais. Essa etapa seria crucial para revelar sua verdadeira personalidade e sua capacidade de tocar o coração do filho do bilionário. Vanessa decidiu atacar de forma sutil. Durante sua vez de falar, fez um comentário sarcástico sobre Emily na frente dos convidados. Algumas pessoas acham que a simplicidade basta para impressionar. Seu sorriso frio tinha o objetivo de semear dúvida e desconforto. Emily, no entanto, manteve a calma. Deu um passo à frente com sua violeta, seu arranjo simples, porém simbólico, em mãos, e começou a contar sua história em voz suave, mas confiante. Essa flor sobreviveu onde tudo parecia impossível. Ela cresceu apesar da adversidade, apesar das tempestades e das sombras.
Ela me ensinou que a verdadeira força reside na paciência e na autenticidade. Alexander, ouvindo atentamente, sentiu um arrepio percorrer sua mente. As palavras de Emily pareciam refletir sua própria percepção do mundo, sua capacidade de enxergar além das aparências e reconhecer o verdadeiro valor. Até mesmo Harrison, conhecido por seu julgamento severo, não conseguiu esconder um sinal de aprovação. Mas Vanessa não desistiu. Após as apresentações, ela sussurrou para alguns convidados influentes que a história de Emily era apenas uma invenção para seduzir o filho do bilionário. Os rumores se espalharam e alguns dos presentes começaram a ter dúvidas. Emily, ciente de que suas palavras haviam tocado Alexander, mas também despertado ciúmes ao seu redor, respirou fundo. Não importa os sussurros, pensou ela, a verdade e a sinceridade sempre vêm à tona, mais cedo ou mais tarde. Aquele dia marcou uma virada na competição. A manipulação e o ciúme eram agora palpáveis, e ficou claro que a mera beleza de uma flor não seria suficiente. Corações, estratégias e verdades ocultas logo seriam reveladas. A competição parecia estar chegando a um ponto crítico. Flores, estratégias e rivalidades preenchiam o jardim suspenso, mas ninguém esperava o evento que mudaria tudo. Enquanto os participantes se preparavam para um novo desafio, uma competição de criatividade onde tinham que criar um arranjo simbolizando o futuro da família Whitmore. Um convidado inesperado apareceu, o irmão mais novo de Alexander, Lucas Whitmore. Havia retornado recentemente de uma viagem de negócios e era conhecido por sua franqueza e natureza imprevisível. Lucas observou os arranjos e balançou a cabeça. Muita pretensão aqui, disse ele, com a voz ecoando pelo jardim. Vocês falam de luxo e raridade, mas já se esqueceram do que a família Whitmore realmente representa? Todos os olhares se voltaram para ele, surpresos com sua aparência e suas críticas. Vanessa Leclaire empalideceu, consciente de que sua estratégia baseada em aparência e prestígio estava prestes a ruir. Sofia observava Lucas, intrigada mas respeitosa. Emily, por sua vez, pressentiu um vislumbre de esperança. A verdade e a sinceridade estavam prestes a ser reconhecidas. Lucas inclinou-se para Alexander e sussurrou: Acho que você deveria prestar atenção na Emily. Ela não busca brilhar através da extravagância, mas sim através do seu coração. Esse comentário trouxe um leve sorriso ao rosto de Alexander. Pela primeira vez, ele se sentiu completamente em sintonia com seus instintos. Emily não era como as outras, e sua simplicidade era uma força, não uma fraqueza. O novo desafio começou então. Cada participante teve que criar um arranjo que representasse esperança e resiliência em um mundo de privilégios e poder. Era um desafio onde a autenticidade e a emoção teriam precedência sobre a beleza pura e o luxo ostentoso. Emily trabalhou com paciência, cada gesto deliberado e carregado de simbolismo. Suas flores modestas, combinadas com fios de prata e pequenas pedras de cristal, contavam uma história de perseverança e coragem silenciosa. Quando ela apresentou seu arranjo, um murmúrio de respeito percorreu os convidados. Alexander, impressionado, aproximou-se para examiná-lo mais de perto, enquanto Lucas lhe dirigia um aceno de aprovação. Vanessa, furiosa, não conseguiu esconder o ciúme. Seu arranjo sofisticado e caro de repente pareceu superficial em comparação com a sinceridade de Emily. Sofia, observando a cena, começou a entender que a verdadeira competição não residia no luxo ou na raridade, mas na autenticidade e na coragem. Ao final da competição, Harrison Whitmore discursou, e sua voz imponente ecoou pelo jardim. Hoje, o verdadeiro valor foi revelado. Não se trata de riqueza ou ostentação, mas de coração e perseverança. Alguns de vocês já entenderam, outros ainda precisam aprender. Aquele dia marcou uma virada. Emily deixou de ser apenas mais uma participante. Ela passou a personificar o que a família Whitmore realmente valorizava: força interior, autenticidade e resiliência. O jardim Whitmore estava banhado pela suave luz do entardecer. A atmosfera, antes tensa de rivalidade e intriga, havia mudado. Os arranjos florais foram apresentados, as estratégias reveladas, e uma coisa ficou clara: Emily Carter se destacara por sua sinceridade e força interior. Alexander, cada vez mais cativado por Emily, buscava oportunidades para conversar com ela, para conhecê-la além das flores e das provações impostas por seu pai. Durante uma caminhada solitária entre os bosques, ele se aproximou dela. Emily, disse ele suavemente, seu arranjo fala de você de uma maneira que ninguém mais parece entender. Emily sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Obrigada, Alexander. Eu só estou fazendo o que acho certo. Seu olhar era sincero, e sua timidez natural contribuía para seu charme discreto.
Enquanto isso, Vanessa Leclair, ao ver Alexander demonstrando abertamente interesse por Emily, sentiu sua raiva e ciúme atingirem um ponto crítico. Ela começou a arquitetar um plano mais ousado, determinada a eliminar Emily da competição. Espalhou rumores de que Emily havia recebido ajuda externa para criar seu acordo, na esperança de desacreditar sua sinceridade. Mas Harrison Whitmore, sempre observador, acompanhava as reações dos convidados e participantes. Notou que, apesar dos ataques e cochichos, Emily permanecia calma e digna. Essa compostura chamou ainda mais sua atenção. Ele sabia reconhecer a verdadeira força quando ela se manifestava. Mais tarde, em um jantar formal na vila, Alexander sentou-se ao lado de Emily. Os outros participantes, especialmente Vanessa, olhavam para ele com grande tensão. Mas Alexander, finalmente decidido, quebrou o gelo. Emily, disse ele, gostaria que você me contasse a sua história, não apenas através das suas flores, mas você, quem você realmente é. Comovida por sua sinceridade, Emily começou a falar de sua infância humilde, seus sonhos e como aprenderá a lutar com paciência e coragem. Cada palavra revelava seu coração e Alexander, tocado, compreendeu que a verdadeira beleza não residia na aparência, mas na alma. Ao observar a cena se desenrolar, Vanessa percebeu que estava perdendo a influência que pensava ter. Seu plano havia fracassado diante da verdade e da autenticidade. A competição estava tomando um rumo inesperado. Emily, com sua modéstia e sinceridade, começava não só a conquistar Alexander, mas também a ganhar o respeito de seu pai Harrison. Aquela noite marcou um ponto sem volta. Corações estavam em jogo, alianças vacilavam e ficou claro que nessa competição implacável, somente a força interior e a autenticidade poderiam determinar o verdadeiro vencedor. O tão aguardado dia finalmente chegará. O jardim suspenso da Vila Whitmore brilhava sob um céu azul intenso, e uma tensão palpável pairava no ar. Todos os participantes estavam de prontidão, cientes de que essa aprovação decidiria seu destino, e talvez o do coração de Alexander. Harrison Whitmore estava no centro, imponente e majestoso. Seu olhar percorreu as flores, os presentes e, acima de tudo, seu filho. Alexander, calmo mas resoluto, estava ao seu lado. Chegará o momento de revelar a verdade e fazer a escolha final. Os arranjos florais foram apresentados pela última vez, cada um contando uma história única. As criações extravagantes de Vanessa e Sofia impressionaram pela sofisticação, mas uma coisa ficou clara: nenhuma delas carregava a alma e a sinceridade de Emily. Sua violeta simples, humilde e simbólica ao mesmo tempo, irradiava uma força interior que todos podiam sentir. Harrison falou: esta competição nunca foi apenas sobre beleza ou riqueza. Ela revelou a verdadeira natureza de cada um de vocês, seus corações, seus valores e sua capacidade de permanecerem autênticos apesar da pressão. Ele se virou para Alexandre. Meu filho, a escolha agora é sua. Quem você escolheu? Alexander, com os olhos fixos em Emily, sorriu gentilmente. Emily Carter. Um murmúrio percorreu a assembleia. Vanessa paralisou, incapaz de esconder sua raiva e decepção. Sofia, embora um tanto decepcionada, assentiu respeitosamente. Emily, chocada, mas comovida, sentiu as pernas tremerem levemente. Alexander deu um passo à frente e estendeu a mão para ela. Não consigo me imaginar com alguém que não demonstre seus sentimentos com sinceridade, disse ele. Você, Emily, demonstrou coragem, paciência e autenticidade, e é isso que realmente importa. Emily pegou na mão dele, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Obrigada. Eu não esperava. Suas palavras foram interrompidas por uma mistura de alívio e emoção que deixou a plateia em silêncio, tocada pela pureza do momento. Harrison Whitmore assentiu com a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Ótimo! Era isso que eu estava esperando, o verdadeiro valor revelado. Vanessa, vermelha de vergonha, saiu do palco sob olhares desconfiados, enquanto Sofia se aproximou de Emily e estendeu a mão. Você mereceu. Mereceu mesmo. E assim, no jardim suspenso dos Whitmore, a competição chegou ao fim. As flores, embora belas, tornaram-se secundárias à sinceridade e à coragem. Emily, humilde porém vitoriosa, conquistou não apenas o coração de Alexander, mas também o respeito de toda a família Whitmore. Enquanto o sol se punha sobre a baía, iluminando os arranjos florais com uma luz dourada, Alexander sussurrou para Emily. Sua simplicidade e seu coração me mostraram o que significa a verdadeira beleza. Emily sorriu, sentindo que aquele dia mudará sua vida para sempre. E no jardim dos Whitmore, verdades foram reveladas, corações foram escolhidos e um novo capítulo de suas vidas acabará de começar.